Olá, nono ano, estamos aqui na nossa aula de produção textual, certo? Então, na nossa aula de hoje a gente vai conhecer mais um gênero textual, certo? É um gênero bem novo para vocês, certo? Mas no nosso material, acredito que seja a primeira vez que ele está vindo e nós iremos estudar ele, certo? Ver todas as características, como é que faz, também já olhar a atividade da produção textual. Certo? Que já vão ser atividades passadas para casa que o tio vai querer receber, certo? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Então, nono ano, na nossa aula de produção textual, né, o tio vai chamar só aqui um pouco a atenção de vocês, né? Nesse mês de outubro, a questão do outubro rosa, né? Mamães, titias, avós aí, na questão da prevenção do câncer de mama, certo? Então, pode ser também até mesmo uma temática, gente, que depois vem para vocês em produção de texto, certo? Mas chamar atenção aqui para a questão da saúde da mulher, principalmente nesse mês de outubro, ok? Então, vamos lá. Gente, na unidade 7, capítulo 12, a gente vai aprender o gênero resenha, né? É um gênero até bem mais fácil para vocês e criativo também, porque resenha, né, vem você dar o seu posicionamento, de certa forma, crítico aí sobre algo que você leu, que você assistiu, seja um livro, seja um filme, certo? Então, além de você descrever partes, você também vai usar um pouco do seu conhecimento crítico, certo? Então, a resenha é um gênero textual, né? Que consiste na descrição de um texto ou de um filme, no caso, né, no qual quem escreve pode expressar a sua opinião. As resenhas são lidas pelas pessoas que pretendem saber algo acerca do conteúdo, né, do que se trata ou se é bom avaliado pela crítica, por exemplo. Por exemplo, gente, é lançado um filme. Né? Tem pessoas que assistem o filme, os críticos, e lançam uma crítica e às vezes a gente vai assistir um filme ou ler um livro já com base na crítica que alguém fez, né? E depois, muitas vezes, influencia a nossa impressão. Também ela pode fazer com que a gente, ao ler, né, tire as nossas impressões. A gente pode concordar ou não concordar com elas, né? Por isso, elas podem influenciar a escolha do leitor, tendo uma dúvida sobre ler um livro ou outro, e do espectador, que ainda não decidiu se quer ou não assistir um determinado filme, né? Então, a resenha, ela está muito com base no posicionamento que a gente tem sobre um determinado texto ou sobre um determinado filme, né? Eu acredito que vocês aí em casa devem ter já assistido muita coisa, ouvido também muita coisa, então vocês já têm um senso crítico de vocês, né? Quem nunca chegou aí no Instagram ou perguntou, gente, me diz aí uma dica de filme ou uma dica de série para me assistir aqui no final de semana, eu tô com tédio, eu tô cansado, né? Aí tem pessoas, os amigos de vocês vão chegar, assistir essa série é muito legal, esse filme é muito legal. Ou eu vou na livraria, quero comprar um livro, né? Quem me indica alguma leitura, né? Vão ter pessoas que vão indicar livros para vocês. Então, é esse posicionamento que essas pessoas estão dando, né? Sobre uma série, sobre um filme, sobre um livro, é justamente o que a gente pode chamar de resenha, né? Então, a resenha é um texto crítico, certo? Só que ela existe as suas partes quando você vai colocá-la no papel, né? Então, gente, qual a diferença entre resenha e resumo? Né? Que é algo que pode futuramente surgir uma dúvida para vocês, né? O que é resenha e o que é resumo? Então, vamos lá. Quais são as características da resenha? É um texto descritivo, né, que o resenhista vai descrever o texto com suas palavras, oferecendo um apanhado da obra. Pode ser opinativa e breve. Gente, a resenha, ela, além de descrever, você também vai dar o seu posicionamento. Você concorda com a teoria? Você discorda com a teoria? Você concorda com o que está sendo dito? Você discorda com o que está sendo dito? Porque à medida que você vai descrevendo, você também vai dar o seu posicionamento, certo? E o que é o resumo? A apresentação fiel do texto. O autor do resumo escreve um texto reduzindo ao máximo o que está escrito na obra, sem acrescentar nada de novo.
não opinativo e também é breve. Então, qual a diferença básica da resenha por resumo? A resenha tem um posicionamento crítico da pessoa. O resumo não, você vai só resumir aquilo ali para deixar o texto menor, certo? A resenha, além de ter essa descrição, ela tem um posicionamento nas partes, né? Ou no final do texto, dando uma visão geral. Mas no resumo não, o resumo é só você realmente resumir o texto, deixar ele bem menor, certo? Então vamos seguir aqui. Quais são as características da resenha? Primeiro, a concisão, né? É a característica mais marcante do gênero textual da resenha. Trata-se de um texto breve, sem detalhes, né? Porque esses detalhes mesmo de descrição, você vai encontrar lá no resumo, certo? Em que o resenhista pretende apenas informar do que trata-se o texto, né? No caso das resenhas críticas, além de informar, o resenhista tem o intuito de dar seu parecer sobre o conteúdo, ok? E isso aí pode influenciar a escolha dos seus leitores. Gente, vocês já estão entrando no ensino médio e daqui a pouco entrando na universidade. Esse é um tipo de texto que vai ser pedido demais a vocês na universidade pelos professores, né? De vocês lerem um texto e dar a oposição, além de fazer a descrição do texto, vocês darem o posicionamento de vocês, certo? Objetividade é um outro aspecto muito importante. Focar no ponto-chave do conteúdo, né, que está sendo resenhado para garantir o sucesso de uma resenha. Ou seja, você vai explicar justamente a teoria que está sendo dita ali naquela parte, certo? A argumentação, as resenhas críticas, né? Como a gente já falou um pouco aqui desse tipo de resenha, essa resenha crítica, ela tem como pretensão de persuadir o leitor, ou seja, de mostrar o seu posicionamento e convencer o leitor sobre isso aí, né? A escolha de determinada obra, por isso o resenhista deve saber argumentar, ou seja, os seus pontos de vista, né? A recomendação, as resenhas servem também para recomendar ou não a obra, um filme, seja lá o que for, né? Depois que você assistiu, você recomenda que seus amigos assistam, né? Você, depois de ler um livro, você recomenda que um familiar seu leia o livro, né? Então a gente tem muito isso. Por exemplo, durante as aulas de literatura, muitas vezes o professor recomenda o livro que está sendo trabalhado, recomenda um filme que tem uma história com base naquele filme, naquele livro, né? Então tem essas recomendações. E a estrutura, né? Em termos estruturais, a resenha se caracteriza por conter a identificação da obra, do autor, né? É um texto apenas informativo e opinativo, escrito sem quebras, ou seja, sem recorrer a subtítulos, né? Com base nessa estrutura é o que nós iremos estudar agora, certo? Então, como é que eu vou fazer uma resenha? O tio trouxe aqui para vocês justamente a estrutura da resenha, né? Aqui de uma forma bem geral, certo? Mas o tio deu uma simplificada a mais, ok? Primeiro, a bibliografia da obra resenhada é você dizer que obra é essa que você está falando, né? Qual é o título da obra, qual é o título do livro, qual é o título do filme, quem foi que criou ou quem escreveu a obra ou quem criou o filme, né? E você botar os dados da obra. Depois, a identificação do resenhista, né? O seu nome, quem é que está escrevendo, certo? Terceiro, né? Esse texto sem subtítulos, né? Então a gente vai apresentar o que nesse texto? Uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, né? A introdução, informações sobre o autor da obra, tais como a formação, o local, o tempo onde ele viveu, as outras obras que escreveu, né? Então eu vou apresentar quem é o autor da obra, certo? O desenvolvimento é eu informar a obra, como é que ela está organizada? É em capítulos, certo? É em cenas, ok? Em termos de textos de imagem, né? Que leitor e espectador e ela se destina. Como é que um texto está dividido? Né? Se for um livro, está dividido em capítulos? Quais são os capítulos? O que é mostrado em cada capítulo? Né? E a conclusão, que é justamente informar se o tema é de fácil compreensão. É justamente aqui, gente, na conclusão onde eu vou colocar a crítica. Né? Você considera um texto de fácil compreensão? A obra é interessante? Né?
Você pode fazer comparações com outra obra. Você recomenda a leitura do texto, né? Você recomenda aí o que o filme deve ser assistido, que o livro deve ser lido. Então, ele vai obedecer tudo isso, certo? Então, essa é a estrutura básica em que vocês vão ter e vocês vão utilizar justamente na produção de texto, certo? Então, vamos ver aqui, gente, o que nós iremos ter no nosso material, certo? Então, aqui o tio colocou aqui as explicações, né? Já é bem até maiores do que está sendo aqui, mas vocês podem também fazer essa leitura, certo? Aqui vem realmente mostrando as características básicas, introdução, desenvolvimento e conclusão. E vocês têm aqui um texto, né? Resenha, O Construtor de Pontes, de Marcos Suzak, né? Então, como a gente viu, o título dizendo qual é a obra e quem é que está escrevendo. A sinopse, né? Que é o nome que a gente vai ter aí, que a gente pode dar, né? Também, lá a gente viu aqui, né? Introdução, identificar a obra, a editora, o autor, os dados gerais. Aqui também pode chamar de sinopse, certo? Ele está dizendo quem foi, filho de mais velho de uma família, sendo ok? Tudo mais. Aqui a opinião, né? Então aqui a gente já está na parte do desenvolvimento, pegando a conclusão, que é justamente a opinião, né? Da obra, como surgiu em frente após uma perda, né? Como seguir em frente após uma perda, né? Como trabalhar o luto de forma que ele não se transforme em uma barreira para impedir que a vida continue seu curso, construindo pontes, talvez, né? Então ele vai dizer aí o que é trabalhado no texto, ele vai descrever tudo, né? O que foi que aconteceu. Então, beleza. Então a gente tem toda a descrição. Olha o que a gente vai encontrar lá no final. O autor, né? Quais são os dados do autor. Então, gente, se vocês vão fazer a leitura desse texto, vocês tanto vão ver a apresentação da obra, nessa parte da opinião, como vocês também vão escutar a opinião de Marcos sobre isso tudo aqui, certo? Então a gente vai ver toda a opinião, o que é que o texto fala, o que foi que aconteceu. Então vocês vão fazer esta leitura, vão se debruçar nessa leitura, vão conhecer esta obra que está sendo apresentada. Não vou falar agora que essa aqui vai ser a leitura que vocês vão fazer. Depois vocês vão resolver aqui as atividades, né, que são questões de interpretação. Então, na página 12 e na página 13, vocês têm 5 questõezinhas. Depois disso, vocês vão escrever. Vamos para a produção, certo? Então, gente, esta produção a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente estava fazendo nas outras atividades. Vocês vão fazer ela no caderno, né? Colocar lá o cabeçalho, a identificação de vocês, título, né? Como o tio já ensinou como é o título da biografia, as partes da biografia, texto de caneta azul ou preta, no mínimo 20 linhas, né? No máximo umas 30. E vocês vão fazer uma resenha, né? Resenha do que, tio? Vamos lá. A resenha é um gênero que vem se popularizando muito no meio virtual. Com certeza você deve conhecer um blog, um canal do YouTube que apresenta resenhas de mais variados produtos e obras. Sua tarefa é escrever uma resenha. Só que aqui ele pede para gravar e apresentar, mas eu quero que o tio que vocês deixem o trabalho de vocês todo no caderno, certo? Para isso, né, vão escrever ou um filme, ou um livro, ou uma série que você goste, que você já assistiu, ou que você leu, e você vai fazer a resenha desse texto, certo? Outro detalhe, como vai ser série, filme ou livro que é conhecido, então pode ser que vocês encontrem aí na internet já resenhas prontas. O tio não quer resenha pronta, o tio quer o posicionamento de vocês. Então, mais uma vez, não me venham com textos copiados da internet. O tio quer um texto autoral, uma resenha que você faça sobre um livro, sobre uma série ou sobre um filme que você leu ou assistiu. Eu quero ver vocês descreverem lá a obra ou o filme e dar o posicionamento de vocês, certo? Então,
Para a sua produção, né, escolha uma obra e escreva a resenha. 7. Você vai anotar as impressões sobre a obra, o seu juízo de valor, né? Você vai dar os seus argumentos, justificar a sua opinião, ok? E deixar tudo lá no caderno, que o tio vai dar o visto nesse caderno, certo? Quando vocês enviarem por e-mail, porque essa atividade vai valer como nota. Certo? Então, uma atividade bem fácil no nono ano, não tem como dizer que não sei como fazer, porque está bem explicado, né? Então, esta foi a nossa aula de hoje, certo? Uma boa produção, quero textos autorais em nono ano e até a nossa próxima aula.